Olá, eu sou a Dora, do outro lado do crochê, e vou mostrar-vos como podem fazer ponto baixo, aproveitando também para vos explicar como poderão fazer esta carteirinha. Os materiais de que vou necessitar são uma linha à escolha, uma agulha do tamanho indicado pela linha, uma tesoura e vou necessitar também de uma pequena linha mais fina para inserir miçangas para fazer a alça da minha malinha. Vou então começar o ponto baixo. Vou iniciar os trabalhos com um ponto inicial e vou fazer uma fundação em pontos correntinha. Vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fazemos com o tamanho que desejarmos. Neste caso, eu vou mostrar-vos como fazer esta carteirinha. Vou optar por fazer apenas 5 correntinhas. Faço mais uma correntinha para subir o trabalho, que não conta nem como correntinha nem como ponto baixo, é só para ficar mais confortável deste lado. E agora inicio então a minha carreira em pontos baixos. Insiro a agulha na segunda correntinha a partir da agulha. Insiro a agulha na segunda, puxo a linha através da correntinha e fico com duas alças na agulha. Agora faço laçada e puxo pelas duas alças. Novamente, insiro a agulha na correntinha seguinte, puxo a linha, duas alças na agulha, laçada e puxo pelas duas alças. Insiro a agulha, puxo a linha, laçada e duas alças. Novamente, insiro a agulha, puxo a linha, dou uma laçada e passo a linha por entre as duas alças. E por fim, o meu último ponto baixo desta carreira, insiro a agulha na correntinha, puxo a linha, laçada e puxo a linha novamente pelas duas alças. Portanto, terminei a minha primeira carreira de pontos baixos com a base na fundação de correntinhas e agora vou dar início à segunda carreira. Na minha segunda carreira de pontos baixos, a primeira coisa que preciso de fazer é virar o trabalho. Viro o trabalho e faço uma correntinha para subir. Agora vou inserir a agulha, como não tenho já as correntinhas da fundação, vou inserir a agulha no espaço entre os dois pontos baixos. Portanto, em cima nós temos este efeito e eu vou inserir a agulha de modo a apanhar as duas alças que ficaram por cima. Puxo novamente a linha, as duas alças na agulha e puxo a linha por entre as duas alças. Novamente, insiro neste espaço de modo a apanhar as duas, esta escama, as duas alças que tinha do ponto anterior, da carreira anterior. Puxo a linha e, com as duas alças na agulha, puxo novamente a linha e passo. Insiro a agulha, laçada, duas alças, laçada e pelas duas alças. Insiro a agulha, mais uma vez, puxo a linha, duas alças, laçada e novamente pelas duas alças.
Por fim, o meu último ponto, não me posso esquecer dele, tenho 1, 2, 3, 4, o quinto ponto, não me posso esquecer dele, tenho aqui que apanhar as duas linhas da espiga, espécie de espiga que tenho aqui, vou puxar a linha e puxar a linha toda, de preferência, e vou então fazer nova laçada pelas duas alças. E tenho então duas carreiras feitas. O processo será sempre o mesmo até ao tamanho desejado. Carreira seguinte, uma correntinha para virar. Também posso fazer logo antes de virar, porque fica mais espaçoso, sem contornos. E agora vou fazer o que já fiz para a carreira anterior. Portanto, sempre com a mesma lógica de enfiar a agulha, puxar a linha pelas duas alças e fazer então mais uma carreira. Este último ponto nós não nos podemos esquecer dele, nem nos podemos esquecer de apanhar as duas linhas, sempre confirmar que temos as duas linhas. E cá está. Espaço para voltar, novamente, e faço o tamanho que eu achar suficiente para os trabalhos que quero fazer. Alcancei o tamanho que eu considero suficiente para fazer uma carteirinha, como esta, e agora vou então rematar a linha. Eu já experimentei em termos de tamanho, parece-me suficiente. Vou rematar o meu trabalho, fazer uma laçada pelo ponto final, pelo último ponto. Vou cortar a linha, posso até deixar já algum espaço para depois costurar a carteira, o de lado. Vou utilizar uma agulha de costura para fazer os remates e para costurar de lado a carteirinha, de modo a que fique bem presa. Vou mostrar-vos neste exemplo que tenho aqui. Eu coloquei depois um adereço a servir de botão e então costurei aqui de lado e fiz uma alcinha com uma linha mais fina e com algumas miçangas. Por exemplo, podemos optar por uma linha como esta, inserimos algumas miçangas a gosto. Eu, neste caso, vou utilizar até um conjunto de cores, amarelo, preto e castanho, e depois faço então, coloco aquela fivela a segurar a carteirinha. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal enquanto aguardam pelo próximo vídeo à sexta-feira.